Todos são bem-vindos. Nós vamos estar orando para a gente dar início enquanto as pessoas vão chegando. Nós estamos pretendendo concluir hoje esse estudo sobre o livro do profeta Daniel. É o Wilson Costa, né? Boa noite. Que Deus abençoe a vida do irmão. Nós vamos então orar para a gente ler o texto e começar. Ó Deus amado, nós te louvamos, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concedeu. E te damos graças, Pai amado, pelo privilégio, pela bênção, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, ó Deus amado, para estudar a Tua Palavra, para considerar a Tua Palavra, para te pedir, ó Deus, a Tua bênção sobre nós, que a Tua Palavra nos edifique, que a Tua Palavra nos alimente e que o Teu Espírito possa, ó Deus, trazer luz à Palavra, de modo que não venhamos a falar nada de forma especulativa, ó Pai, mas usados pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor lance luz sobre o texto bíblico e também sobre as nossas mentes, para que nós possamos, ó Pai amado, ao estudar esse texto, possamos, ó Pai, aprender um pouco mais acerca daquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa todos aqueles que já estão conectados conosco, aqueles que estão chegando, que o Senhor esteja abençoando também, que o Senhor nos proporcione uma transmissão abençoada, ó Pai, e que o Teu Santo Espírito coloque no nosso coração, na nossa mente, na nossa boca, a Tua Palavra. Pai, nós assim te oramos, te agradecemos, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Bem, amados, hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 12 do profeta Daniel. É o último capítulo desse livro. Eu vou estar lendo aqui. Nós estivemos falando no estudo passado sobre o capítulo 11, sobre grandes convulsões, grandes batalhas e lutas que ocorreram, né? E nós vimos que o capítulo 10, 11 e 12, eles estão assim atrelados numa sequência lógica, né? Onde Daniel, no capítulo 10, ele teve uma visão no rio Tigre, né? E através dessa visão ele contempla ali um ser, né, vestido de linho, e havia sobre os seus ombros, né, seus ombros estavam cingidos de ouro, o corpo era como um berilo, ou seja, ele teve uma visão ali da glória do Filho de Deus, ou a glória do próprio Senhor Jesus. Nos capítulos, e aqui, a partir desse capítulo, Daniel, ele é consolado acerca daquelas visões que ele teve, e no capítulo 11 nós vamos ver aqui um capítulo longo, onde várias convulsões mostram guerras entre norte e sul. Era a Síria, os Medos, e depois era a Síria contra o Egito e Israel no meio dessa confusão, desse conflito, né? Porque, como nós falamos, às vezes os reis da Síria com seu exército passavam por Israel para ir até o Egito e vice-versa, e a Palestina estava no meio desse conflito, no meio do caminho, e às vezes o conflito se dava na própria Palestina. Entre várias vezes aconteceram esse conflito. Israel foi bastante prejudicado por causa disso.
O capítulo 11 ele nos mostra os grandes conflitos no céu e na terra, de anjos e demônios lutando em benefício, os anjos em benefício do homem, em benefício da humanidade, em benefício da criação de Deus, e os demônios tentando combater. A gente vê que Daniel orou e um demônio atrasou a resposta durante 21 dias, enquanto Daniel sofria aguardando a resposta. Então, a gente não sabe, mas o mundo material, ele sofre uma influência muito grande dessa guerra espiritual. O apóstolo Paulo ele vai falar que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas é contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Há muito crente que infelizmente não crê nessa batalha espiritual. A Terra, nós, os seres humanos, estamos no meio desse conflito entre forças demoníacas e forças angelicais. Nessa luta tremenda, cujo desfecho vai acontecer quando o Senhor Jesus ele tomar vamos dizer assim, a sua igreja. Ele tem agido em favor da sua igreja, guardando a sua igreja, mas um dia esse conflito vai acontecer quando a igreja realmente for tirada da terra, e aí grandes conflitos acontecerão, o anticristo, a besta, o falso profeta e tudo isso. No capítulo 12, nós vamos ler aqui que fala sobre o tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústias, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como estrelas, sempre eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras, sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois anjos, outros dois, um ao lado do rio, de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? O homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu, porém, não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança.
Esse capítulo aqui é um capítulo maravilhoso porque ele começa falando acerca de defensores. Deus tem o arcanjo Miguel, um grande príncipe que é defensor do povo de Deus. Mas ele fala também que haverá tempo de angústia. Nós temos vivido tempos de angústia. Nós temos vivido tempos difíceis, tá? E esse capítulo aqui, ele fala acerca, ele vai dar uma descrição do fim do mundo. Quem quiser saber o que vai acontecer no final das contas, né, no final de tudo, precisa ler Daniel, Ezequiel, Apocalipse. Nós vemos aqui que esse capítulo 12 ele é uma sequência cronológica do capítulo 11. O anjo ele ainda está revelando a Daniel uma brilhante descrição do tempo do fim. Deus levanta, como eu falei no estudo passado, ele levanta a ponta do véu e revela o fim da história com nuances gloriosas. As cortinas se fecham e o fim desse drama é a vitória gloriosa do povo de Deus. No capítulo 12 de Daniel, nós vamos ver que vários eventos são descritos nesse capítulo. Esses eventos, eles são como balizas que nos direcionam no entendimento do fim da história. De acordo com o sermão profético que o Senhor Jesus proferiu, o fim do mundo pode ser compreendido por meio do cumprimento de vários sinais. Jesus deixou vários sinais característicos de que o fim estaria próximo. E dentro desses sinais, ele vai falar sobre o engano religioso, ele vai falar sobre guerras, terremotos, pestilências, apostasia, perseguição, esfriamento do amor. Ele vai falar sobre a pregação do Evangelho em todo o mundo e o aparecimento do Anticristo. No século XX e no começo deste século, nós assistimos uma grande intensificação destes sinais. Não parece muito distante de nós quando o mundo ficou chocado com o tsunami. Ondas gigantescas que invadiram o sul da Ásia no dia 26 de dezembro de 2004. Varrendo do mapa várias vilas e provocando morte de aproximadamente 200 mil pessoas. Esse evento dessa pandemia tem despertado a nossa atenção para lembrar, por exemplo, nós tivemos a febre da vaca louca, nós tivemos, isso tudo começou no final do século XX, a dengue, a AIDS que veio lá nos anos de 1980, onde milhares de vidas foram ceifadas por esse mal tremendo, a AIDS, e que ela não foi embora. Toda epidemia, toda pandemia que surge, ela vem, ela cria uma força, ela caminha vitoriosa, mas depois ela começa a regredir, mas ela não vai embora de todo. Ela permanece, a AIDS permanece,
Hoje as pessoas são capazes de viver com a doença, mas tomando um catatal de medicamentos. Mas a AIDS continua viva, a dengue continua viva, a gripe H1N1 e várias outras doenças. Doenças até que foram erradicadas numa época, que foi a tuberculose, que matou muitas pessoas, e a AIDS trouxe de volta a tuberculose e várias outras doenças, e nós temos hoje essa pandemia que afetou o mundo inteiro. Nós sabemos que ela está perdendo a sua força em alguns lugares, e nós sabemos que recursos já estão sendo encontrados, mas ela não vai embora de tudo, ela vai ficar como as outras coisas ficaram. Mas outras coisas vão surgir, outras epidemias, outros problemas sérios vão acontecer, porque tudo isso está escrito na palavra de Deus. Então, amados, nós podemos ver aqui nesse capítulo 12 alguns pontos importantes da descrição de Daniel que ele faz desse tempo do fim. E nós poderíamos ver algumas marcas importantes, fatos marcantes do tempo do fim. Nós poderíamos ver pelo menos 7 fatos marcantes nesse momento, o tempo do fim. Em primeiro lugar, nós vemos que Daniel ele vai falar sobre a questão da grande tribulação. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então, amados, nós sabemos que grandes tribulações têm surgido. E quando a palavra diz aqui, naquele tempo, é uma descrição do período de ascensão e queda do anticristo, o arqui-inimigo do Senhor Jesus Cristo e da sua igreja. O anticristo ele vai blasfemar contra Deus e magoar os santos do Altíssimo. Está lá em Daniel 7, versículos 25 e também Daniel 11, 45. Diz assim: armarás suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele na segunda carta aos Tessalonicenses, ele vai falar a respeito desse anticristo nos capítulos 2, versículos 3 e 4. Um dos sonhos do diabo é ser adorado, e ele vai querer puxar para si a adoração. Então, ele será adorado em todo o mundo por todos aqueles que não têm o selo de Deus. Está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Ele perseguirá e matará muitos cristãos. Capítulo 13, versículo 7. Nós sabemos que vários anticristos têm surgido pelo mundo afora. Eu tenho dito isso nesses estudos. Mas haverá um tempo em que o anticristo ele vai estar agindo de uma forma mais ferrenha, de uma forma mais violenta, e o povo de Deus, pelo fato de não querer adorá-lo, não se submeter a ele e ao seu domínio, vai sofrer grandemente. Quando Daniel fala no capítulo 1, ele fala, nesse tempo se levantará Miguel,
o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia. Será um tempo de angústia, a grande tribulação, um tempo de angústia sem precedentes na história. Esse tempo é descrito como a grande apostasia, o aparecimento do homem do pecado e a grande tribulação. Nós temos presenciado, né? Nós fazemos parte de 2 séculos, né? O século XX e o século XXI. Quantas apostasias nós já vimos, quantas pessoas que já fizeram parte do povo de Deus e hoje estão longe, abandonaram a palavra, abandonaram a tudo. A gente vai ver por aí muitas pessoas que já provaram a graça de Deus, já experimentaram a graça de Deus, mas que hoje estão totalmente longe, totalmente fora. Os dias mais tenebrosos da história, eles ainda estão para vir. A gente tem visto tanta coisa acontecendo, principalmente nessas 2 décadas do chamado terceiro. A gente tem visto coisas estarrecedoras acontecendo. Mas vai ficar pior. Eu quero dizer para você que vai ficar pior. E antes do fim glorioso, angústia e perplexidade virão sobre as nações. Então nós devemos estar preparados. Eu estava pensando, quem morreu no final do século passado, quem morreu nessas 2 primeiras décadas desse ano, não está experimentando o que nós estamos. Eu, por exemplo, participei de alguns sepultamentos de pessoas antes dessa pandemia, e eu fico pensando, aquela pessoa partiu para a eternidade, mas ela jamais imaginaria que nós íamos ter um tempo com as igrejas fechadas, sem podermos ir às igrejas, em tudo quanto é lugar, as igrejas fechadas, e estavam acostumados a ver o povo de Deus andando pela rua os domingos e os dias de trabalho na igreja. Eles jamais imaginariam que ia surgir uma pandemia que realmente ia tomar conta do mundo todo, e eles não presenciaram isso, mas nós estamos presenciando, e daqui para frente coisas ainda piores virão. Talvez alguns de nós não chegue a ver, porque podemos ser levados a qualquer momento. Cada um de nós tem o nosso tempo de vida aqui, mas se nós estivermos vivos, nós vamos presenciar essas coisas. Em segundo lugar, nós vemos aqui que uma descrição do grande livramento do povo de Deus. No versículo 1 ainda, diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Embora, amados, a gente seja atribulado, angustiado e fique perplexo acerca do que tem acontecido, mas Deus, ele nos dá uma garantia de que o seu povo, ele será salvo no final de todas as coisas. Então há essa garantia, essa certeza, essa convicção. Os anjos de Deus trabalham em favor da igreja. A gente pode não perceber isso,
mas os anjos do Senhor, é como a palavra de Deus diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então a gente fica vendo que, mesmo nesse tempo angustioso, Deus está no controle da história. Seus anjos trabalham em favor da igreja. O arcanjo Miguel será o defensor do povo de Deus. A vitória e o livramento da igreja dar-se-ão na segunda vinda de Cristo. E ele virá quando ouvir a voz do arcanjo. Pelo menos nós, o povo congregacional, e tem algumas outras denominações que crê que a volta de Cristo, a sua segunda vinda, porque a primeira vinda foi quando ele esteve aqui no mundo, e ele foi embora e ele disse que voltaria para buscar a sua igreja. Uma grande parte das denominações creem que a segunda vinda terá duas fases distintas. Na primeira, ele arrebata a igreja, e na segunda fase da segunda vinda, ele desce com a igreja para reinar no final da grande tribulação. A igreja, os crentes, os salvos, não estão isentos de passar por tribulações, de passar por angústias. Mas a grande tribulação, aquele dia que está reservado, nós entendemos que a igreja não passará por ela. O que nós temos visto hoje no mundo não se compara com o que está para acontecer naquele período, naquele tempo determinado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai falar que o ministério da iniquidade, ele já opera, mas não de uma maneira completa. O diabo tem tido permissão para agir, mas de uma forma limitada. E a palavra diz, por causa daquele que o detém. O que o detém? É a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, aqui na terra. E isso tem impedido que o diabo haja de uma maneira, vamos dizer assim, totalmente completa. Porque a presença da igreja, ela cria um certo obstáculo. Ele age sim, ele atua sim, mas a presença da igreja atrapalha. Agora, no momento em que a igreja for retirada da terra, aí o mundo vai estar na mão dele durante um período, que é aquele período da 70ª semana de Daniel, que ficou faltando se cumprir e que está para cumprir, que nós estivemos estudando no capítulo 9 de Daniel, de 24 em diante. Então, amados, a vitória e o livramento da igreja dar-se-ão na segunda vinda. E ele, o Senhor Jesus Cristo, virá quando a voz do arcanjo tocar. Paulo vai falar em Tessalonicenses a respeito desse momento. A trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós seremos transformados e arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Consolai-vos e confortai-vos uns aos outros, com essa palavra. Então, um dia todos nós vamos ouvir a voz do Filho de Deus. Se estivermos vivos, seremos transformados. Se estivermos mortos, se o nosso corpo tiver morrido, ele vai levantar do pó, ele vai ressurgir e nós estaremos todos juntos e subiremos. A palavra diz que é como um piscar de olhos, é como o relâmpago que rasga o céu do oriente ao ocidente. Será uma coisa muito repentina. A igreja será levada, será um momento de glória, um momento em que
nós vamos ter os nossos corpos transformados. Nosso corpo mortal vai deixar de ser mortal e nós vamos nos apropriar da imortalidade. Nós vamos ter um corpo glorioso, semelhante ao que o Senhor Jesus recebeu após a ressurreição. Ele disse: vede que sou eu mesmo. Um espírito não tem carne e ossos como vocês veem que eu veio. Apalpai-me. Então é esse corpo que nós vamos ter. E no entanto, Jesus, ele aparecia e desaparecia com as portas fechadas. Nós também vamos ter esse corpo glorioso. Lá no Monte da Transfiguração, houve um momento em que Jesus subiu ao monte e levou ali Pedro, Tiago e João. E de repente as vestes de Jesus ficaram de uma resplandecência tão grande, era uma brancura tão grande que nenhum alvejante é capaz de produzir. E aparecem ali Moisés e Elias conversando com Jesus. Eu acho aquele capítulo maravilhoso, porque nós também seremos assim. Nós também seremos vestidos de vestes brancas. Nós também seremos transformados. Moisés e Elias estão vivos na presença de Deus. E nós também seremos levados à presença de Deus. Essa é a promessa da igreja. Essa é a promessa que o Senhor deixou para nós. Em terceiro lugar, nós podemos ver uma descrição da salvação pela graça. Ainda no capítulo 1, ele diz assim: todo aquele que for, ou melhor, eu vou ler de novo aqui: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for inscrito no livro, for achado inscrito no livro. Então, amados, aqui fala da salvação pela graça. Quando a pessoa aceita a salvação em Cristo Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida. E isso é a garantia, e ele é selado com o Espírito Santo. Isso é a garantia de que ele pertence ao Senhor. E no dia em que o Senhor vier para resgatar a sua igreja, ele será levado. Ele será levado e estará para sempre com o Senhor. Nesse versículo primeiro aqui, há uma descrição clara, uma distinção clara entre salvos e perdidos. Então, amados, os salvos, eles não serão esquecidos. Eles serão arrebatados. Nós seremos arrebatados. Há um livro com o nome das pessoas nele. São os nomes daqueles a quem Deus amou eternamente e por quem deu seu Filho. São as ovelhas por quem Cristo morreu. Aqueles que seu Espírito chamou, aqueles que creram e foram salvos, e aqueles que ainda vão crer e serão salvos. Esse é o povo que desfrutará desse glorioso livramento, da grande tribulação que virá sobre o mundo inteiro. O dia da derrota do anticristo será o dia da vitória triunfal da igreja de Deus. O diabo vai ser derrotado. Esse inimigo que se levantou contra o povo de Deus e que tem atravessado os tempos e que tem combatido duramente contra Cristo e a sua igreja. Mas o fim dele está determinado, está próximo. E por essa razão ele está furioso, porque o seu desejo é levar o maior número com ele. O diabo procura colocar uma coisa na cabeça das pessoas. Aliás, duas coisas. A primeira delas
é que ele não existe. E a segunda delas é que é Deus, pela sua infinita graça, ele vai salvar a todos, que não haverá condenação, ainda que você pratique tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Mas a palavra de Deus fala de um povo. Quando você vai ler o livro de Esther, é dito ao rei, porque no meio do nosso povo há um povo cujas leis são diferentes das dos demais povos. No mundo em que nós vivemos, há um povo cujas leis são diferentes das leis em que o mundo está vivendo. Estão mudando tudo, amados. Estão fraudando tudo. Estão torcendo a palavra, estão fazendo tanta coisa. Eu mandei uma mensagem que recebi falando acerca de lá de São Paulo, uma moça falando que agora não vai ser mais usado a palavra AC, DC e AD. Ou seja, antes de Cristo, ano do Senhor e depois de Cristo. Eu mandei para várias pessoas, você pode ler ali. Então, eles estão fazendo uma mudança nessas letras para tirar Cristo, porque Cristo é o centro da história. A história está dividida em antes dele, o período do advento de Cristo e o período depois de Cristo. Mas eles estão querendo apagar da mente das pessoas o cristianismo. Então, amados, isso também é uma tramóia de Satanás. Então a gente deve procurar estar atentos, ler a palavra, meditar, buscar uma vida de santidade e de santificação diante do Senhor. E estarmos preparados. Jesus disse: cingidos estejam os vossos lombos e acesas as vossas candeias, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Em quarto lugar, há uma descrição da ressurreição geral dos salvos e perdidos. É claro que aqui o anjo mostra a Daniel, ele não mostra o intervalo entre a ressurreição de salvos e perdidos. Elas estão parecendo que estão juntas, mas haverá um espaço de tempo entre a ressurreição dos salvos e a dos perdidos. No versículo 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Isso aqui está falando sobre o final dos tempos. Então, é como se ele desse assim uma geral, mas nós sabemos que a ressurreição dos perdidos, ela vai acontecer muito tempo depois. Primeiro será a ressurreição dos salvos. A igreja será arrebatada. A grande tribulação começa. Muitas pessoas vão se converter nessa época, mas vão morrer. Porque João viu debaixo do altar as almas dos decapitados. Ele disse: Senhor, quem são esses e de onde vieram? Ele falou assim: esses são os que vieram da grande tribulação. E aquelas pessoas, aquelas almas debaixo do altar falaram: até quando, Senhor soberano, não vingarás o nosso sangue daqueles que habitam na terra? E foi dada a eles uma palavra para que eles aguardassem mais um pouco de tempo. Então, no período da grande tribulação, Deus vai mandar Moisés e Elias para pregar a palavra. Mas eles serão mortos. O evangelho será pregado, mas de uma forma diferente. A pessoa vai ter que dar a sua vida
em troca da sua salvação. Aceitou Jesus, ele morre. Vai ser dureza naquele tempo. Hoje, nós temos essa facilidade, a gente aceita Jesus, a gente é perseguido pelo inimigo, pelos amigos e pelo sistema desse mundo, mas a gente pode continuar confessando a Jesus. Mas naquele tempo, aqueles que aceitarem, eles vão ter que morrer, vão ser mortos na hora. Então, amados, entre a ressurreição dos salvos e perdidos, haverá um tempo que nós entendemos ser um período de 7 anos, que é a última semana daquelas 70 semanas de Daniel. E aí, o que vai acontecer nesse período? A igreja é arrebatada para as bodas do Cordeiro. Aqui na terra começa a grande tribulação. As nações, elas vão se encaminharem para uma guerra. E lá no capítulo 19, versículo 11 em diante, Jesus desce com a igreja. Ele prende Satanás e lança a besta e o falso profeta no abismo, no inferno, e inaugura o milênio. Serão 1000 anos de paz e de justiça. No final do milênio, Satanás será solto da sua prisão e ele vai reunir um grupo de nações e se levantará contra Cristo e sua igreja, mas eles serão lançados no inferno. Aí haverá sim a ressurreição dos perdidos, eles estarão diante do trono de Deus. E lá, está lá no capítulo 20 do livro do Apocalipse. Eles serão ressuscitados, julgados e lançados no inferno. Essa ressurreição não é para a salvação. Eles receberão a declaração de condenação que foi feita pelo fato deles não aceitarem a Jesus. E a evidência disso é que os seus nomes não estão escritos no livro da vida. E por isso eles foram condenados. Então, amados, nós vemos aqui, a ressurreição se dará no tempo do fim, na segunda vinda de Cristo, na consumação dos séculos. Daniel 12, 2. João capítulo 5, versículos 28 e 29, ele vai dizer o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulos ouvirão a voz, a sua voz, ou seja, a voz do Filho de Deus, e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, amados, embora todos ressuscitem, nem todos têm o mesmo destino. Daniel fala da ressurreição geral que se dará na primeira fase da segunda vinda. Haverá a ressurreição dos salvos, e lá no final, antes do julgamento do grande trono branco, ressuscitarão os perdidos para o grande julgamento. Daniel proclama 2 realidades após a morte: a bem-aventurança eterna e as penalidades eternas. Há 2 realidades inegáveis. Aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, eles, ao morrerem, bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor, sim, bem-aventurados, porque descansarão das suas fadigas e as suas obras os acompanham. O crente, ele é bem-aventurado depois que morre, porque ele vai entrar no descanso do Senhor. Ele vai gozar das bem-aventuranças da salvação. Ele vai ver os seus entes queridos. Ele vai estar para sempre na presença do Senhor. Em contrapartida,
a penalidade eterna. Jesus falou isso lá naquela história do rico e Lázaro. A morte, ela encaminha a cada pessoa para o destino que ela escolheu. Salvação eterna ou condenação eterna. O rico manda que Lázaro molhe o dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Enquanto Lázaro estava desfrutando das bem-aventuranças da salvação, porque creu em Jesus aqui em vida, aquele rico que não queria nada com Deus, morreu e vai para o inferno, está lá já sofrendo as penalidades da sua escolha. Então, amados, Hebreus 9, 27 diz que após a morte segue-se o juízo. Depois que a pessoa morreu, ela vai seguir o seu caminho eterno e não há mais volta. Não há mais volta no sentido de mudar lá, um passar para um lado e outro para o outro. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eternos. Em quinto lugar, uma descrição das recompensas dos salvos. No versículo 3 de Daniel 12, diz assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como estrelas sempre eternamente. Sabe o que quer dizer isso? Quem prega o evangelho e consegue evitar que essas pessoas vão para o inferno, eles vão resplandecer como a luz. Lá no livro de Tiago, no capítulo 5, vai falar sobre isso. Aqueles que têm trabalhado para evitar que as pessoas se percam, esses serão bem-aventurados. E o texto aqui de Daniel diz que eles vão resplandecer, como as estrelas, sempre e eternamente. Então nós vemos aqui a recompensa dos salvos. Daniel fala de dois grupos, os sábios e os que muitos conduzirem à justiça. Ambos os grupos falam daqueles que resistirão à sedução ou à perseguição do sistema do mundo, mesmo ao anticristo, nas mais diversas fases da história. Falam também daqueles que, em meio à tribulação, pregam a palavra e anunciam a salvação de Cristo Jesus. Então, amados, no capítulo 11, versículo 33, diz assim: os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Você nem sabe como você é bem-aventurado quando você prega o evangelho para alguém e você consegue, através dessa pregação, ser instrumento de Deus para a conversão dessas pessoas. Você vai brilhar como estrelas para sempre e perpetuamente. Nós vemos aqui, esses sábios são aqueles que, quando o inferno agir livremente, não desistirão. Eles entendem que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória por vir. Paulo fala a respeito disso. Nós receberemos, amados, um corpo semelhante ao corpo de Cristo na sua glória. Os salvos brilharão eternamente. Existe um hino dos Salmos e Hinos que diz: metade
da glória celeste jamais se contou ao mortal. O apóstolo Paulo vai dizer que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração não percebeu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Metade da glória celeste nós não temos nem na mínima noção. O hino fala, tenho lido da bela cidade. E ele vai dizer, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Nós vamos ver quando estivermos lá. Nossos irmãos queridos que partiram já estão vendo. Aqui na terra a gente não é capaz de ver metade da glória celeste, mas lá nós vamos contemplar toda a beleza da glória celestial. É promessa de Deus para aqueles que creem. Em sexto lugar, uma descrição da credibilidade da palavra profética. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. O profeta Daniel, ele recebe o mandamento de cerrar e selar o livro. A palavra cerrar contém a ideia de preservar, enquanto que a palavra selar se relaciona com o conceito de autenticar ou assegurar. Então nós poderíamos dizer o seguinte, que a expressão não significa que as coisas reveladas a Daniel deveriam permanecer em segredo. Era costume dos persas, uma vez copiado um livro e trazido a público, selava-se com uma cópia e colocava-se na biblioteca. Assim, as futuras gerações poderiam lê-lo. Dessa forma, na antiguidade, quando se mandava selar um livro, isso significava que o livro estava completo e recebia o selo da sua integridade, utilidade e proveito para o povo. Depois, uma cópia era disponibilizada para a biblioteca e estava disponível para ser examinada pelos estudiosos. Nós somos os estudiosos que nos debruçamos sobre a palavra para buscar entender. Vocês sabem que não é qualquer pessoa que entende a palavra de Deus. Os ímpios, eles leem a Bíblia e não conseguem entender nada. Eles dizem que é um livro confuso, que é um livro difícil, mas nós, o povo de Deus, nós lemos a palavra e entendemos a palavra. Porque Deus, ele revela para nós pelo seu Espírito. Então, amados, as profecias, o último ato profético de Daniel foi assegurar-se de que as profecias que lhe haviam sido reveladas se tornassem conhecidas, não apenas da sua geração, mas das gerações vindouras. Essa é a razão porque muitos esquadrinharão. Muitos esquadrinham a palavra. Hoje pela manhã eu estava fazendo isso, ontem eu estava lendo. E todos os dias nós estamos esquadrinhando a palavra, examinando a palavra. A palavra profética não é uma mensagem fechada e hermética, impenetrável. Ao contrário, muitos a esquadrinharão. O livro de Daniel é uma espécie de farol na história da humanidade. Ele escreveu sobre o futuro. Ele contou-nos a história antes dela acontecer.
O livro de Daniel nos mostra que Deus é quem está com as rédeas da história nas mãos. Ele a conduz até o seu fim glorioso. Olha, é uma coisa incrível, porque as pessoas aí fora, acontece um problema, eles falam, é o apocalipse, mas eles não sabem, eles não entendem a palavra. E muitas vezes eles procuram a nós para poderem entender o sentido da palavra. E Deus nos usa pelo seu Espírito. Deus revela a nós e nos dá condições da gente pregar a palavra para essas pessoas e mostrar a elas a verdade. Nós somos um povo privilegiado porque nós somos os únicos a saber o desfecho de toda a história. Nós sabemos do seu início, do seu desenvolvimento e do seu fim. Nós sabemos de tudo. E até o que vai suceder depois do fim da história aqui nesse mundo. A eternidade, onde a humanidade se dividirá em dois grupos. Os salvos vivendo eternamente na presença do nosso Deus e os perdidos vivendo eternamente banidos da presença de Deus, porque rejeitaram. Eis o tempo oportuno, eis o momento da salvação, mas eles rejeitaram. Eles não quiseram ouvir. E por isso, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. É a nossa fé em Cristo que nos livra da ira vindoura, nos livra da condenação eterna, nos livra do inferno e nos garante a salvação eterna. Jesus disse para todos aqueles que vêm a Ele e o aceitam e o recebem, dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão eternamente, ninguém as arrebatará da minha mão. É promessa do Senhor Jesus. Em sétimo lugar, nós vemos uma descrição do avanço do conhecimento do tempo do fim. No capítulo 4, versículo 4, diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. As profecias, amados, estão se cumprindo. Vivemos esse tempo do saber. O fim está mais próximo do que nós podemos imaginar. O saber, ele se multiplica a cada instante. Vivemos hoje o tempo do milagre científico. A ficção virou história, virou realidade. Vivemos no mundo cibernético. O futuro chegou, vivemos nele. Em 1822, para que Dona Maria Leopoldina enviasse uma mensagem a Dom Pedro, ela no Rio e ele em São Paulo, ela precisou de um cavalo de corrida. Isaac Newton disse que chegaria o dia em que o homem correria a estrondosa velocidade de 60 km por hora. E Voltaire disse que ele estava delirando. Hoje o homem vai à Lua e faz viagens interplanetárias. O avanço científico parece milagroso hoje. As profecias estão se cumprindo. Precisamos nos preparar porque o tempo da nossa redenção se aproxima. Isaac Newton falou de uma velocidade de 60 km por hora. Hoje um homem anda numa autoestrada
a 100, 110, eu já andei a 120, 125 quilômetros em estrada, dirigindo. Então, o dobro do que ele havia pensado. A velocidade de um foguete, a velocidade de um avião, é uma coisa incrível. Então, amados, nós estamos vivendo nessa era, a era desse aparelhinho aqui, que eu estou vendo vocês, vocês me vendo e eu estou fazendo essa transmissão. A ciência tem se multiplicado e aumentado a cada dia. Quando se dará o fim do tempo? Uma pergunta solene é feita. Nos versículos 5 a 7. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. E quando se completar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Amados, nós vemos aqui quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas. Nós vemos aqui, ele fala de um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Esse período aqui, ele é descrito por 1260 dias, e depois 1290 dias, e depois 1335 dias. Qual o significado disso? Esse tempo abarca todo o período da igreja, muito embora enfoque precisamente o tempo da grande tribulação, período que, se não fosse abreviado, ninguém seria salvo. Está lá em Mateus 24, 21. O mal será destruído, não quando tiver em baixa, mas quando ele estiver no seu auge, ele será destruído. Que evidências teremos de que esses dias estão chegando à consumação? A resposta a Daniel é que essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Versículo 9. Nós vemos aqui alguns fatos que são dignos de nota do tempo do fim. A perseguição, em vez de destruir a igreja, a purificará. No versículo 10 está assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então, amados, o mundo, o diabo e seus agentes, eles vão querer destruir a igreja, mas longe de destruí-la, a perseguição, ela a purificará e embranquecerá. A perseguição do tempo do fim será sem paralelos na história, mas nesse tempo, em vez da igreja ser destruída, ela será arrebatada para encontrar o Senhor nos ares. Está lá em Mateus 13, 19 e 20. Nós vemos também a perseguição não tirará o discernimento da igreja. Como nós vimos aqui no versículo 10. A profecia, ela é uma fonte de consolo para o povo de Deus. O Senhor está no trono e conduz o seu povo à vitória triunfal.
Nós vemos aqui que Daniel fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Versículo 7, 1290 dias. Depois ele fala de 1335 dias. O final já está decretado. A vitória de Cristo e da sua igreja já estão decretados. A diferença de tempo entre 1260 dias, 1290 dias e 1335 dias se relaciona com os eventos que seguirão a segunda vinda de Cristo. De acordo com os expositores, 1260 dias se referem à duração da grande tribulação que culminará com a vinda em glória de Jesus Cristo. Os 30 dias seguintes, 1260 a 1290 dias, são 30 dias. Nós vemos aí que se relaciona com a duração dos juízos mencionados em Mateus 25, de 31 a 46. E os 45 dias que restam, de 1290 dias para 1335 dias, são 45 dias. Tem a ver com o tempo que transcorre entre o término desses juízos e o começo do reino messiânico. A perseguição não roubará a recompensa da igreja. No versículo 13, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. O mensageiro de Deus diz a Daniel: prossiga em sua vida espiritual até o fim. Jesus, ele prometeu: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, versículo 10. Mantenha-se firme, pois no final há 2 coisas preciosas. Primeiro, você descansará. Segundo, você se levantará para receber a tua herança. Há um descanso e uma herança imaculada para o povo de Deus. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. O céu é o lugar de recompensa. Lá nossas lágrimas serão enxugadas. Lá não haverá mais dor. Lá estaremos juntos para sempre e reinaremos com Cristo pelos séculos dos séculos. Nenhum dos eleitos de Deus se perderá. Mesmo que a morte nos faça tombar aqui, nos levantaremos do pó para brilhar como as estrelas para sempre, eternamente. Que Deus nos abençoe com essas promessas gloriosas. Fica firme, meu amado irmão, minha amada irmã. Segue o teu caminho até o fim. Sabe qual é o fim do nosso caminho? Se nós morrermos antes do arrebatamento, nós vamos descansar. Nós vamos descansar. Outro dia, uma pessoa conhecida minha tinha falecido, a última pessoa da família dela.
a última pessoa das gerações passadas. E ela virou para mim e falou, bem, ela descansou. Eu falei, vem cá, ela aceitou Jesus em vida. Porque se ela não aceitou, ela não está descansando, não. Pelo contrário, agora que o negócio está feio. Agora que a coisa vai pegar. Aliás, começou a pegar. No momento em que se fecha os olhos para este mundo, salvação eterna, gozo eterno, descanso eterno, ou é tribulação, sofrimento eterno. Não é por questão meritória, é porque Jesus morreu na cruz para pagar o preço da nossa redenção. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos garante a vitória final. Jesus não morreu em vão. A nossa luta não é em vão. Nós hoje abrimos mão de muitas coisas por causa da palavra de Deus, mas um dia nós seremos bem-aventurados. Bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor, sim, porque descansam das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vale a pena, amados, confiar. Existe um hino do cantor, acho que é cantor cristão, que é o livro de música dos Batista, Firmes na Promessa de Jesus. Eu aprendi esse cântico quando eu estava lá no Instituto Palavra da Vida, lá em Atibaia. O Instituto Palavra da Vida, ele eu acho que a escritura dele é batista, e eu aprendi muitos louvores ali do cantor deles, e um deles é Firme nas Promessas de Jesus. É um hino maravilhoso. Fica firme, meu amado, minha amada, vale a pena. Segue o teu caminho até o fim, que descansarás, mas depois levantarás para receber a tua recompensa. Vamos orar? Senhor amado, louvamos e exaltamos o teu nome pelo teu grande amor, porque estando nós mortos em delitos e pecados, o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo e pela graça fomos salvos. Não fomos salvos porque fomos melhores, não somos salvos porque somos melhores ou piores, porque somos mais feios ou mais bonitos, porque somos mais importantes ou menos importantes. Nós somos salvos porque fazemos aquilo que Isaías vai dizer. O Senhor fala pela boca do teu profeta: olhai para mim e sede salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Nós somos salvos porque quando Jesus estava diante de Pilatos, ele disse: a quem vocês vão querer? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? E nós aceitamos Jesus. Nós rejeitamos Barrabás e decidimos ao lado de Jesus. É por isso que somos salvos. E qualquer um daqueles que reconhecem-se pecadores e que veem que eles não têm nenhum meio de pagar a sua salvação, e olharem para Jesus e crerem que o único meio de salvação está no sangue do Cordeiro, que foi vertido na cruz do Calvário para pagar o preço da nossa redenção, e receberem a Jesus como Senhor e Salvador, eles recebem de graça a salvação. Seus pecados são perdoados, seu nome escrito no livro da vida, e eles são selados com o Espírito Santo.
e eles passam a pertencer ao povo de Deus e à família de Deus. Estamos aqui no mundo sujeito a tribulações, sujeito a grandes tormentas e a grandes tempestades, mas nós sabemos que um dia nós seremos levados até a Tua presença, Senhor, e todo esse sofrimento que temos visto e enfrentado, tudo isso passará, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Já não existirá o mal, nem a morte, e nós viveremos para sempre na luz da glória do Senhor eterno, do Deus Todo-Poderoso. Ó Deus amado, viveremos na cidade santa. Lá não haverá luz do dia, porque Jesus é a própria luz, e Ele vai brilhar eternamente, e nós andaremos na sua luz para sempre, eternamente. Isso porque um dia reconhecemos que fomos pecadores e que somos pecadores, e que vimos nele o nosso único meio de salvação, e o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Senhor amado, que nós possamos continuar pregando a salvação, para que aqueles que ainda não te conhecem venham a te conhecer, e que ainda que eles não aceitem a salvação gratuita em Cristo Jesus, mas que pelo menos eles fiquem sabendo que eles tiveram a oportunidade de receberem a salvação. Ó Deus amado, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Vivemos um tempo de apostasia, Senhor. Ó Deus amado, ajuda-nos, ó Pai, que as nossas vestes estejam sempre alvas e que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Ó Deus, recebe a nossa gratidão, a nossa adoração, porque nós éramos indignos de tão grande salvação. Senhor, muito obrigado. Perdoa as nossas faltas, fortalece-nos, ajuda-nos a fazermos como Daniel, seguir o seu caminho até o fim, porque sabemos que quando a trombeta soar, nós nos ergueremos. O nosso corpo será jogado, depositado no pó, mas um dia nós levantaremos para receber a nossa recompensa. Louvado e exaltado seja o teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram esse estudo. Que Deus possa abençoar você grandemente. Amanhã, sexta-feira, nós teremos a palavra transmitida pelo presbítero Paulo Henrique. No sábado, nós teremos a palavra transmitida pelo nosso presbítero Wagner. No domingo, nós temos a escola dominical, de 9 às 10 da manhã, classe única. Estamos estudando a carta aos Gálatas. E das 18 às 19 horas, nós teremos culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E esse domingo é domingo de Santa Ceia, tá? Então não esqueçam, tá bom? A nossa irmã Amanda, ela recomeçou aquele culto de oração de consagração em jejum. Às quartas-feiras, de 8 às 9 da manhã. Essa semana teve, ontem eu estive lá na igreja, e nós participamos, estivemos ali, tá? Eu fiquei na porta da igreja com o termômetro e com o álcool em gel, tá? E houve ali a reunião, depois houve uma
uma confraternização, depois nós vamos para os nossos lares. Então, contamos com você na próxima quarta-feira, de 8 às 9 da manhã, e também dos demais trabalhos da semana. A nossa congregação, lá em Campo Grande, eu ouvi o Lélio falando ontem que domingo à noite volta o culto presencial. Eu tenho orado muito pela nossa congregação e também pelas igrejas que ainda não voltaram os cultos presenciais para que voltem. Eu não sei se pela manhã ele vai ter algum trabalho, ele não comentou, mas provavelmente ele deve mandar a informação para os irmãos. Fiquem atentos, né, os irmãos da congregação, tá bom? Mas à noite eles estarão retornando, que Deus os abençoe para que haja um bom retorno e que seja uma bênção, tá bom? Muito obrigado a todos. Eu vi a Sônia Uchoa, né? A Sônia Uchoa é uma missionária muito considerada, né? Que Deus abençoe a vida da nossa irmã. Ela é uma guerreira de oração e a gente está sempre buscando o apoio, a ajuda dela em oração. É uma mulher de Deus, né? E para nós é uma bênção podermos vê-la conosco, bem assim, cada um de vocês, a Vera Lúcia, a Andréia Vingo, a Jéssica e o Bernardo, Palmira, o Valmir com a família, enfim, todos, a Edna, Januário, enfim, todos que participaram. Que Deus abençoe, tá bom? Fiquem na paz, um beijão para vocês, que Deus os abençoe, tá bom? Tchau, fui. Boa noite a todos.